Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema treinamento resistido tradicional versus pré-exaustão e os seus efeitos na força e hipertrofia muscular. O que nós vamos basicamente ver aqui são os efeitos do método de treinamento da pré-exaustão, que a gente pode chamar de um método intensivo de treinamento, e fazer uma comparação aqui com o treinamento resistido tradicional e, claro, apresentando um estudo científico que foi publicado por pesquisadores lá da Universidade Católica de Brasília. Então vamos lá. Primeiramente, o treinamento resistido ele tem vários efeitos, tanto na aptidão física, como no desempenho atlético e também na saúde em geral. Ele melhora a aptidão neuromuscular. E a aptidão neuromuscular que eu me refiro aqui é o aumento na força muscular, na resistência muscular localizada, na potência muscular e também nos ganhos de massa muscular, na hipertrofia muscular. Então, quando você tem ganhos nesses parâmetros que eu acabei de citar, em um parâmetro isoladamente ou em vários desses parâmetros, você tem uma melhora na aptidão neuromuscular. O treinamento resistido também melhora o desempenho atlético, exatamente porque ele melhora a força, a potência muscular, a resistência, inclusive a massa muscular. No entanto, ele não é apenas melhoras na aptidão neuromuscular e nem no desempenho atlético. Ele também promove melhoras na saúde, refletido aí no melhor controle pressórico, no melhor controle glicêmico, lipêmico, na saúde mental, no aumento da massa óssea, da densidade mineral óssea, na melhora da imunidade, ou seja, ele melhora a saúde de uma forma geral. Só que para que esses resultados na aptidão neuromuscular, no desempenho atlético e na saúde sejam alcançados, deve existir a manipulação de variáveis. E essa manipulação de variáveis tem que ter um sentido lógico. Elas devem ser manipuladas de forma apropriada para que você tenha para que você consiga chegar aos objetivos almejados, seja aumento da aptidão física, seja aumento do desempenho ou seja melhoras na saúde. Então nós temos várias variáveis de treinamento que podem ser manipuladas. Então citei algumas aqui, como por exemplo o tipo de exercício, né? O tipo inclusive da contração muscular, né? Se é concêntrica, excêntrica, isométrica, né? Uma mistura das três, volume de treinamento, que é uma variável que as pessoas confundem muito com duração de treinamento, são duas coisas diferentes, né? Então, duração de treinamento é o tempo em que você passa treinando. Volume de treinamento, especificamente o volume do treinamento de força, ele diz respeito ao número de séries, ao número de repetições e à carga levantada. Logo, por exemplo, quando você levanta mais carga, quando você levanta mais peso, o teu volume de treinamento aumentou. Então você pode aumentar o volume de treinamento ou pelo aumento da carga, ou pelo número de séries, ou pelo número de repetições, ou uma mistura dessas três variáveis. Então, o volume de treinamento, inclusive, é uma das variáveis mais importantes do treinamento da força. Inclusive, existem vários estudos, eu diria mais de 80%, 90%, mostrando uma relação positiva, uma correlação positiva entre volume de treinamento e hipertrofia muscular e ganhos na força muscular. Mas é importante a gente entender a informação que essa afirmação traz, né? Quando a gente fala que o volume de treinamento está relacionado com força e hipertrofia, não quer dizer que quanto mais volume, melhor. E por que não quer dizer que quanto mais volume, melhor? Porque parece existir um limite onde acima do qual, se você aumentar o volume, você não vai ter maiores ganhos na força e nem na hipertrofia. Então, o volume de treinamento é importante, mas parece que existe um limite, tá? E aí, quando eu falo em volume de treinamento, eu sempre lembro de um estudo que foi publicado, se não me engano, em 2019, na revista Sports. E esse estudo ele comparou, por exemplo, o método tradicional com o método GVT, que é o German Volume Training, onde você faz 10 séries de 10 repetições. E o tradicional lá fez 4 séries de 8 a 12 repetições. Então eles compararam essas duas formas de treinamento e eles verificaram que, em relação a ganhos de força e hipertrofia muscular, não teve diferenças entre quem fez 4 séries num determinado exercício e quem fez 10 séries. Ou seja, parece que quando você ultrapassa
muito número de séries, tipo de 4 para 10, não tem diferença. 4 deu igual a 10. Né? Então, parece que volume é importante, mas parece existir um limite, onde acima do qual mais volume não vai te dar maiores ganhos. Uma outra variável é o intervalo entre as séries, né? Que inclusive é uma das variáveis de treinamento mais negligenciadas nas salas de musculação, inclusive por personal trainers. Né? As pessoas usam o tempo de intervalo entre as séries muitas vezes para mexer no celular, para conversar, para fazer qualquer outra coisa e não manipula essa variável de forma apropriada. E o intervalo entre as séries é uma das variáveis mais importantes do treinamento de força. A carga de treinamento, que a gente nem precisa falar, é uma variável muito importante, no entanto, ela não é necessariamente determinante para resultados em relação principalmente à hipertrofia muscular. Tanto é que existem estudos mostrando que você consegue hipertrofia com cargas menores, com cargas muito pequenas, como por exemplo 20% de um RM, com oclusão ou até sem oclusão, depende de como você vai usar essa carga. Então, carga é uma variável importante, mas cuidado, porque também o raciocínio de quanto mais carga melhor, ele não é verdadeiro. O número de repetições também é outra variável importantíssima no treinamento de força. Né? O número de repetições vai determinar basicamente o tipo de estímulo que você está dando no músculo, e o número de séries, que tem a ver com o volume de treinamento. Né? A carga também tem a ver com o volume de treinamento. Então, quando você manipula as variáveis de forma apropriada, você consegue alcançar os resultados almejados, né? Ou melhor, alcançar os resultados desejáveis. Né? Então, como eu já tinha falado, né, existe uma relação aí entre carga e volume de treinamento. De forma que, por exemplo, quando a gente vai verificar a relação número de repetições versus carga, o que acontece é que quanto mais repetições, menor a carga. Quanto menos repetições, maior a carga. Então existe uma relação interdependente aí. Né? E o volume de treinamento, que tem a ver com o número de repetições e carga, tem uma relação direta com a força e hipertrofia muscular, que eu já falei, só que essa relação tem um certo limite, onde quando você ultrapassa esse limite, você coloca mais repetições, mais carga, né, mais número de séries, você não consegue maiores ganhos na hipertrofia muscular e nem na força. Então, mais uma vez, volume é importante para a hipertrofia muscular, mas quanto mais volume, melhor, não é verdadeiro. Né? No entanto, diferentes cargas de treinamento, inclusive cargas baixas, como por exemplo 15% de um RM, 20% de um RM, com oclusão ou sem oclusão, também promovem hipertrofia muscular e até ganhos de força. Por quê? Porque para hipertrofia muscular e força, eu não preciso exclusivamente de cargas altas, de estresse mecânico. A hipertrofia muscular, na verdade, para você conseguir otimizá-la, você vai precisar de uma mistura de tempo sob tensão, que é o tempo em que o teu músculo permanece contraído, e existe uma relação entre tempo sob tensão e hipertrofia muscular, de forma que tempos de tensão maiores tem uma chance maior de produzir maior hipertrofia. Você também precisa de estresse metabólico. E para promover um estresse metabólico maior, você precisa de menos carga, mais repetições e tempos de intervalo entre as séries menores. Mas também você precisa de estresse mecânico. E para estresse mecânico, aí eu vou precisar de muito mais carga, né? Cargas mais altas, menos repetições e tempos de intervalo entre as séries maiores. Então você tem aqui basicamente, para hipertrofia muscular, estresse mecânico e estresse metabólico. Você pode alternar esses tipos de estímulos que são bem diferentes, né? Como eu já mostrei. Então não dá para você treinar apenas de uma maneira. A troca de estímulos parece ser uma coisa necessária para a otimização da hipertrofia muscular. Então a hipertrofia muscular é o resultado da tensão muscular que você consegue através de carga mecânica. Essa carga mecânica pode ser baixa, moderada ou alta. Você precisa de dano muscular, e para haver dano muscular, que é aí a ativação das microlesões, ativação de células satélites, síntese proteica e ocasionalmente hipertrofia muscular, para você conseguir
maior dano muscular, você precisa de mais carga e ênfase na excêntrica também. Então isso é importante para a hipertrofia, né? Inclusive eu tenho vídeos gravados aqui no YouTube falando sobre essa questão do dano muscular, e a grande questão é que não é que eu nego a importância do dano muscular, ele é importante, só que você não pode explicar a hipertrofia apenas pelo mecanismo de dano muscular, né? Microlesões, ativação de células satélites de hipertrofia muscular, porque existem outras coisas que determinam a hipertrofia também, como por exemplo o estresse metabólico, onde para você aumentar o estresse metabólico durante o treinamento, você precisa de mais repetições, menos carga e tempos de intervalos menores. Então a hipertrofia muscular, na verdade, é uma relação entre tensão muscular, né, ou tempo sob tensão, dano muscular, que você vai conseguir com mais carga, e estresse metabólico, que você vai conseguir com menos carga, né? Está visível que parece que você precisa de uma alternância de estímulos aqui para otimizar a hipertrofia muscular. Falando em hipertrofia muscular, como é que eu posso otimizá-la? Uma das formas é usar os métodos intensivos de treinamento. Um desses métodos é a pré-exaustão. Só que o que é que as pessoas entendem por métodos intensivos? Como é que quando a gente fala assim, métodos intensivos de treinamento, as pessoas pensam que por serem intensivos, eles são muitas vezes melhores do que o treinamento mais tradicional, e isso muitas vezes não é verdade. Às vezes um método intensivo de treinamento é tão bom quanto um método mais tradicional de treinamento. Mas em relação à pré-exaustão, ela é caracterizada pela realização de um exercício uniarticular para um dado grupo muscular. Então vamos pensar aí o quadríceps. Então você faria a cadeira extensora primeiro para o quadríceps, claro, e logo depois, imediatamente, você vai para um exercício multiarticular ou poliarticular, como por exemplo o leg press, né? Então você faz um uniarticular e logo depois, sem descanso, você vai para um multiarticular que pegue a mesma musculatura, né? Então você pré-fadiga a musculatura, pensando no quadríceps aqui, o indivíduo pré-fadigou o quadríceps na cadeira extensora e logo depois foi para o leg press já pré-fadigado, né? Então vamos lá. Existem alguns estudos verificando a efetividade do método da pré-exaustão, como por exemplo esse estudo aqui, que foi publicado pelo grupo do Fischer em 2014, onde ele pegou homens e mulheres treinados e submeteu esses indivíduos a dois tipos de treinamento. Ele dividiu em dois grupos. Um grupo treinava o treinamento resistido tradicional, né? O velho 3 séries de 8 a 12 repetições, 8 a 10, 6 a 8, enfim, mas seria dessa forma, né? Então você faz uma determinada quantidade de repetições, dá um descanso, depois faz novamente e por aí vai. E o outro grupo fazia a pré-exaustão. E o que é que eles observaram? Que não houve diferenças para massa corporal, para massa livre de gordura, ou seja, massa magra, e para massa gorda. Ou seja, em relação a modificações na composição corporal, não houve diferenças entre você fazer o treinamento resistido tradicional e a pré-exaustão. Deu na mesma coisa. Já esse estudo aqui do grupo do Aguiar, em 2015, foi o que eles fizeram. Eles usaram a cadeira extensora para fazer a pré-exaustão, né? Só que a cadeira extensora tinha uma carga bem leve, de apenas 20% de 1 RM, até a falha, ou seja, foram feitas aí várias repetições, antes de fazer o treinamento tradicional no leg press, né? Que foi usado aí alta intensidade. E o que é que eles observaram? Que o método de pré-exaustão promoveu aumentos na força máxima, na hipertrofia e na resistência muscular. Portanto, o estudo do grupo da Aguiar, em 2015, mostrou que o método da pré-exaustão é um bom método para promover aumentos na força máxima, na hipertrofia e na resistência muscular localizada. E aí vamos para o estudo que eu vou apresentar para vocês. Esse estudo ele foi publicado na Frontiers in Physiology em 2019. Ele foi publicado por pesquisadores da Universidade Católica de Brasília, né? O autor principal aqui foi o Tiago Trindade, né? O Jonato Prestes, que é professor lá da Católica de Brasília, que é orientador do doutorado do Tiago Trindade. Na verdade, esse estudo ele foi fruto da tese de doutorado do Tiago Trindade, e ele é intitulado Efeitos do treinamento resistido de pré-exaustão versus tradicional no volume de treinamento, na força máxima e na hipertrofia do quadríceps. O que é que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram 31 homens jovens e saudáveis que foram submetidos a 9 semanas de treinamento.
E aí eles dividiram esses indivíduos em 3 grupos. Um grupo era o grupo do treinamento resistido tradicional. E o outro grupo era o grupo da pré-exaustão. E tinha o terceiro grupo, que era o grupo controle, que não fazia nada. Aí vamos lá para ver como é que foi o treinamento desses indivíduos. Eles foram avaliados em relação à força muscular, através do teste 1RM, espessura muscular, hipertrofia, através de ultrassonografia, e a composição corporal foi avaliada através de DEXA. Como é que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Eles treinaram 2 dias por semana, eles faziam 3 séries, até a falha concêntrica, com uma carga de 75% de 1RM, no leg press 45%. E aí a velocidade das repetições foi controlada e era feita da seguinte maneira: não é que eles faziam 20 repetições como está aqui, eram 20 repetições por 1 minuto, ou seja, a velocidade era controlada de uma forma que, se eles segurassem a contração por 1 minuto, eles fariam 20 repetições. Tá? Não é que eles fizeram 20 repetições, não. É que em 1 minuto, se eles fossem levar as contrações até 1 minuto, eles fariam 20 repetições aproximadamente, com 1 minuto de intervalo entre as séries. O grupo tradicional fez apenas o leg press. Fez o leg press com carga de 75% de 1RM, com 1 minuto de intervalo entre as séries, 3 séries até a falha concêntrica. E o grupo da pré-exaustão, foi o que eles fizeram? Eles fizeram uma série na cadeira extensora até a falha com 20% de RM. Terminou a cadeira extensora, eles iam imediatamente para o leg press, também com a carga de 75% de RM, até a falha concêntrica. E aí, o que é que esses pesquisadores observaram? Deixa eu dar uma aumentada na tela para que vocês possam ver. Aqui nós temos 2 gráficos. Um gráfico diz respeito à força no leg press, que é esse gráfico aqui. Não sei se vocês estão observando a setinha do mouse, deixa eu apontar com a caneta aqui. Aqui nós temos a força no leg press e aqui a força na cadeira extensora. A torrezinha branca diz respeito à situação pré, ou seja, antes do treinamento. E a torrezinha cinza diz respeito ao pós-treinamento, ou seja, quando eles terminaram o treinamento. Então vamos lá. Em relação ao leg press, o que é que aconteceu? Olha só. Deixa eu ver aqui. Pré-exaustão, para o grupo pré-exaustão. Aqui é pré-exaustão, certo? Aqui é o treinamento tradicional. Na pré-exaustão, pré e pós, houve aumento significativo de força muscular no leg press. E no tradicional, também, aumento significativo de força. Se vocês forem observar, semelhantes. Na cadeira extensora, nós observamos a mesma coisa. Para o grupo da pré-exaustão, olha aqui o pré para o pós, aumentos significativos na força na cadeira extensora. E no tradicional, a mesma coisa. Pré e pós, aumentos significativos. Então você observa que, em termos de força muscular, tanto o método da pré-exaustão quanto o tradicional promoveram ganhos significativos e semelhantes. Aí a gente vem para cá, para essas tabelas aqui, eu queria que vocês observassem exatamente o que eu destaquei em vermelho. Aqui nós temos os ganhos na massa magra. Observe que a pré-exaustão saiu de 60 para 61, houve ganhos na massa magra, e o tradicional saiu de 59 para 60,6 e houve um ganho significante aqui, foi um ganho estatisticamente significativo. Portanto, o método tradicional promoveu ganhos na massa magra significativos. Usar o método tradicional também promove ganhos na massa magra e ele é eficiente para fazer isso. Em relação à massa gorda, o que é que nós observamos aqui? O método de pré-exaustão saiu de 24 para 23 aqui, e o método tradicional de 28 para 26, ganhos significativos. Mais uma vez, o método tradicional foi mais eficiente em promover perdas na massa gorda. Quando a gente vem para a massa magra da coxa, o método de pré-exaustão saiu de 19,4 para 19,9, quase 20, ganhos significativos. E o tradicional saiu de 19,4 para 20,0, ganhos significativos, inclusive semelhantes. Então, quando a gente fala em massa magra da coxa, os 2 métodos foram eficientes e semelhantes em promover ganhos nesse parâmetro.
E aqui a massa gorda da coxa, onde o método tradicional foi melhor, né? Saiu de 25,3 para 24,2. Então, o que nós observamos aqui até o momento é o seguinte: em relação à força muscular, os dois métodos foram eficientes e semelhantes em promover ganhos de força. Para modificações na composição corporal, parece que o método tradicional foi mais eficiente em promover perdas na massa gorda, inclusive na massa gorda da coxa, né? O método tradicional foi mais eficiente do que a pré-exaustão. Quando a gente vem para os dados da hipertrofia muscular, o que nós observamos, eu destaquei vários pontos aqui, é que, já vou adiantar para vocês, os dois métodos foram eficientes e semelhantes em promover a hipertrofia em vários músculos diferentes que foram analisados. Por exemplo, no reto femoral, na porção mais proximal, os dois grupos ganharam de forma significativa e semelhante. A mesma coisa para o reto femoral na região distal, né? A mesma coisa para o vasto lateral na posição mais proximal, na área mais proximal. Aqui a mesma coisa para o vasto lateral na posição mais distal, na porção mais distal. A mesma coisa para o vasto medial na porção mais proximal e a mesma coisa para o vasto medial na posição mais distal. Então vamos lá. Em relação à força e hipertrofia, tanto faz se você vai treinar com um método tradicional ou com um método de pré-exaustão, que vai dar na mesma coisa. Você vai ter ganhos significativos e semelhantes. Em relação a modificações na composição corporal, como eu já mostrei, parece que não é tão bem assim. Parece que o tradicional é mais eficiente, principalmente quando a gente fala na perda de massa gorda e de massa gorda na coxa, quando a gente fala em treinar os membros inferiores. E aí eu queria que vocês observassem esse gráfico, onde a gente está analisando aqui o volume total de treinamento. E observem que o método tradicional promoveu teve um volume maior de treinamento, com o passar das semanas, né? Que você tem a semana 1, 2, 3, 4, até a semana 9. Então você tem aqui o método tradicional, que teve um volume maior, e o método de pré-exaustão, que teve um volume menor. Claro, os indivíduos pré-fadigaram na cadeira extensora, usaram a carga bem menor, né, 20% RM, e já foram para o leg press pré-fadigado, então provavelmente a quantidade de repetições no leg press foi menor, né? Ou foi menor a quantidade de repetições ou a carga foi menor. Presumo que as duas coisas. Então, evidentemente que o volume cai. No entanto, apesar do volume ter sido menor do que o método tradicional, em relação a ganhos de força e hipertrofia muscular, os dois métodos foram semelhantes. E aí vai o meu questionamento. Será que volume de treinamento é realmente tão importante assim para a hipertrofia? Bem, parece que ele não é tão determinante, né? Porque existem outras formas, como por exemplo o estresse metabólico, que são determinantes para a hipertrofia. Então, o volume ele é importante, mas parece que existe um limite, e dependendo de algumas situações, o volume não é tão importante assim. Parece que o estresse metabólico determina aí ganhos na força e hipertrofia muscular, principalmente na hipertrofia, né? Então, eu encerro por aqui. A mensagem principal é que o método de pré-exaustão é tão eficiente quanto o método de treinamento resistido tradicional para ganhos de força e hipertrofia. No entanto, para composição corporal, o método tradicional parece ser melhor, né? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.